Intestino que funciona bem é intestino que funciona todo dia, de preferência no mesmo horário e que tem uma consistência de fezes normal. Fezes que boiam, elas estão cheias de gordura. Não é uma consistência normal. E coadjuvantes, né, eu tenho o costume de usar para os pacientes vermífugo uma vez por ano, né, linhaça, clorela e tal. E modular os hormônios, né? Às vezes a pessoa tem o intestino preso crônico, você vai ver, ela tem um hipotireoidismo, né? Porque o hipotireoidismo prende muito o intestino. A água é super importante. Eu não fiz nenhum slide para falar do fígado, mas eu vou falar do fígado. Agora está na moda o suco verde em jejum. O suco verde em jejum, justamente, é para ajudar o fígado nas fases de detox. O fígado tem duas fases de detox. Então, qualquer substância vai passar pelo fígado e ser detoxificado. E medicação também. Então, é bom manter a saúde do fígado. Sem muita gordura, sem muito álcool, coisas. Com relação à vitamina D. Até há pouco tempo atrás, pensava-se que a vitamina D era simplesmente uma vitamina que ajudava na absorção intestinal do cálcio. E aí foram aparecendo trabalhos e mais trabalhos sobre vitamina D, que hoje é difícil você ir num congresso, seja do que for, que alguém não vai falar de vitamina D, né? Porque a vitamina D, pelo fato dela agir no núcleo da célula, ela atua como um hormônio e não atua exatamente como uma vitamina. Então, a vitamina D, ela tem várias outras funções. Aqui eu coloquei algumas que chamam mais atenção, que é para a imunidade, para a prevenção de doença cardiovascular, hipertensão, função muscular, metabolismo da glicose e tem trabalhos relacionando também vitamina D com depressão. Eu estava falando ali de prevenção de câncer, né? A vitamina D tem um papel super importante na prevenção, e não só na prevenção, como eles estão usando a vitamina D também no tratamento. Voltando um pouquinho na questão do câncer. Nesse mês agora, tem uma campanha que vocês devem ter ouvido falar, né? Que é Outubro Rosa, que é de prevenção de câncer de mama. Essa campanha, ela é das secretarias de saúde, mas é uma campanha de prevenção secundária, porque ela só está lidando com autoexame para ver se tem algum nódulo, ou então mamografia, ecografia. Então, está conscientizando a população da importância desses exames, para você pegar algum tumor no começo, que é muito mais fácil de tratar. Óbvio que isso tem uma importância enorme, mas isso é prevenção secundária. A prevenção primária é aquilo que a gente estava falando agora há pouco. É não comer o que tem muita gente cancerígena, não se deixar ganhar muito peso por causa da gordura, do estrogênio, né? Fazer atividade física, enfim, várias outras coisas que a gente já tinha falado, que é prevenção primária. Isso aqui é do INCA, tá? Então, cerca de 30% dos casos de câncer de mama, eles podem ser evitados por medidas como uma alimentação saudável, prática de atividade física regular e manutenção do peso ideal. Isso aqui a gente já falou, vocês já se assustaram. Em contrapartida, é possível que dietas ricas em vegetais, vitamina D, vitamina E, aqui entrou a vitamina D, licopeno, ômega 3, sejam capazes de conferir um efeito protetor contra o câncer de próstata. Aqui, licopeno é o antioxidante do tomate. Mas ninguém consegue licopeno comendo tomate cru. Às vezes o alimento tem o antioxidante ou determinado nutriente, mas ele não tem disponibilidade, ele não entra na célula. Então, para você conseguir esse licopeno aqui, que para os homens é bem importante, o tomate tem que ser ou assado, ou cozido, ou molho de tomate. Enfim, tem que ser processado esse tomate, né? Senão você não consegue atividade de licopeno. E aqui, eu vou falar só das coisas boas agora, tá? Porque isso aqui vocês já escutaram. O câncer de intestino é o terceiro mais incidente.
tá? Por isso que tem muito médico hoje que está pedindo colonoscopia de rotina, né? Por causa disso. Uma forma de você prevenir, então, é atividade física, alimentos que contêm fibra. Aliás, uma dieta rica em fibra, ela protege em 30% com relação ao câncer de intestino. Ou seja, aqueles alimentos de origem vegetal, né, como fruta, hortaliças, cereais integrais e tal, é o que protege. Aos carnívoros, eu devo dizer, diminui, né, pessoal? Diminui. Ou pelo menos tira um horário. A proteína animal, ela demora muito tempo para sair do estômago, né? Então, meus pacientes que gostam muito de carne, pelo menos eu tiro a da noite. Porque senão ele vai dormir e ficar trabalhando na digestão daquela proteína animal a noite inteira. A partir do momento que você tira, e não é só a carne, tá? É queijo, carne, leite, tudo que é de animal. Isso demora muito. A digestão disso demora muito, comparado com a proteína vegetal ou carboidrato. Então, se você vai dormir e não precisa trabalhar na digestão de nada, claro que no dia seguinte você vai estar muito mais descansado. Além do fato da acidez. A acidez, acho que muita gente já deve ter ouvido falar, né? Que muita acidez está relacionada com um monte de doenças. A proteína animal, para ser hidrolisada no estômago, ela precisa de um pH muito baixo, porque senão a enzima não funciona. Então, pelo menos de noite, né, é bom manter uma certa alcalinidade. Então, é isso que eu faço. Pelo menos tirar da noite. A noite é muito mais leve, pode não parecer, mas é muito mais leve você comer arroz com feijão do que pão com queijo. Pode não parecer, mas é. Voltando na questão da vitamina D, a grande fonte é o sol, tá? Tem alguns alimentos que têm vitamina D, mas a grande fonte mesmo é o sol. Sol forte. Voltando na questão da vitamina D, a grande fonte é o sol, tá? Tem alguns alimentos que têm vitamina D, mas a grande fonte mesmo é o sol. Sol forte. É aquele sol que deixa vermelhinho assim, pelo menos 15 minutos, 3 vezes por semana, de uma forma que provoque um vermelhinho na pele, sabe? É aquele que o dermatologista fala para não tomar, mas esse é o sol da vitamina D. Pode ser no pé, na mão, no braço, assim. Não é acumulativo. O que eu mais receito aqui em termos de vitamina é vitamina D, porque eu peço para todo mundo vitamina D. Olha, é raro achar uma dosagem adequada de vitamina D. Aqui no sul, é muito difícil. É colocar o intestino em dia, né? Para poder absorver, que seja na forma de cápsula ou que seja na forma de alimento. Essa é a primeira questão, né? Aí, a ortomolecular quer dizer você usar o elemento que está faltando. Isso quer dizer a ortomolecular. Eu uso um pouco o laboratório, né? Eu doso vários nutrientes no laboratório. Doso vitamina D, doso zinco, cálcio. Muitas coisas dá para dosar, magnésio. Algumas coisas não dá para dosar, mas pela alimentação da pessoa, você tem uma noção, né? Alimentação vegana, por exemplo, né, não tem vitamina B12. Né? É muito difícil você conseguir vitamina B12 num vegano, porque a vitamina B12 ela é proveniente dos produtos animais. A não ser que você use muito germinado, mas é difícil uma pessoa ter paciência para germinar. Então, tem vegetarianos com anemia. Aí, se é vegetariano, você tem que dar fontes vegetais de ferro junto com a vitamina C, porque o ferro não M, que é o ferro vegetal, para ele entrar, para ter mais biodisponibilidade, precisa de uma vitamina C. Então, uma pessoa também não pode passar a ser vegetariano sem fazer ajustes. Se alguém aqui, por exemplo, tiver com intenção de passar a ser vegetariano, fala comigo, porque eu vou dar uma recomendação,
né, como essa, por exemplo, do arroz, com uma leguminosa e uma vitamina C, né, que pode ser suco de limão, suco de laranja, enfim, natural, obviamente, e vai ter que suplementar a B12. A B12, nas pessoas de idade, a vitamina B12, para entrar, ela depende de um fator intrínseco que os velhinhos já não têm mais. Então, é muito comum, em paciente idoso, você pegar carência de B12. E aí você tem que suplementar. Pode comer carne quanto quiser, mas ele vai continuar com a carência de B12 porque não absorve. Então, uma suplementação que a gente faz, os nutrólogos, é B12 em paciente acima de 70 anos. Porque você dosa e sempre dá baixo. Tem a nutrogenômica e a nutrogenética, que começou de uns 20 e poucos anos para cá, com o mapeamento do genoma humano e as descobertas sobre a relação entre a dieta e o aparecimento de doenças. Então, por exemplo, se você faz um mapeamento seu e aparece uma propensão a uma hipertensão, por exemplo, aí você, já de preferência desde criança, já vai usar pouco sódio. Você já tem uma propensão à hipertensão, entendeu? Se você tem uma propensão a um câncer qualquer, aqui eu saí completamente daquele assunto da contaminação. Aqui eu estou falando só da questão de herança familiar, enfim, da genética, né? Se você tem uma propensão a um câncer, por exemplo, faz um mapeamento de uma criança. E hoje ainda é muito caro isso, né? Mas aí você já vai pegar uma alimentação que tem propriedades anticancerígenas para dar para aquela pessoa que você fez um mapa e ela tem uma propensão. Porque não quer dizer que porque ela tem o gene, ele vai se manifestar. Os fatores ambientais, eles predominam. Então, aqui onde eu quero chegar é o seguinte, que mesmo sem fazer o mapa, se você tem na sua família alguém com alguma doença, por exemplo, se você tem um hipertenso na família, seu pai é hipertenso, sua mãe é hipertensa, nossa, já começa a diminuir o sódio e já faz uma alimentação mais rica em selênio, em cálcio, potássio, magnésio, que eles fazem um balanço negativo com o sódio. Mesma coisa, tem um câncer próximo na família, dá uma importância para esses alimentos e tira aqueles alimentos que a gente falou lá no começo. Isso é uma forma de prevenção super eficiente. Aqui estão alimentos comprovadamente redutores de risco, né? Aqui entrou o licopeno, tomate processado, tá? Aqui, detoxificação, tal do suco de couve. Suco de couve em jejum é maravilhoso. Gente, mas é suco de couve orgânica, tá? Não vai botar um suco de couve com veneno para fazer um suco verde, né? Não vai ter cabimento. Você pode pegar tudo que você tiver orgânico e pode botar ali. Mas, assim, a base é a couve. Para fígado, é a couve, tá? Dá para colocar, se quiser colocar limão orgânico, se quiser colocar maçã, que dá um gosto bom, assim. Eu tô nessa fase de couve com maçã, que fica uma delícia. É melhor do que couve com veneno, hein? Congelar. Ela perde umas propriedades. Fitonutrientes, falamos, licopeno, folatos aqui, que está no grãos integrais, folhas verdes, castanhas. Tem gorduras e gorduras. Tem carboidratos e carboidratos, proteínas e proteínas. Vamos fazer uma distinção, né? Porque senão a pessoa pensa, não, vou tirar tudo quanto é gordura. Bom, se tirar tudo quanto é gordura, vai ter uma carência enorme, por vários motivos, né? Então, gorduras saturadas, como vocês estão vendo aqui, para fins de colesterol, ela aumenta o LDL colesterol e não mexe no HDL. A gordura trans, ela aumenta o LDL e abaixa o HDL. Então, a gordura trans ela é pior do que a gordura saturada. Aqui no Brasil, muito pouco se faz de pré-operatório. Mas quando uma pessoa vai fazer uma cirurgia, uma coisa importante é a gente desinflamar. Para entrar na cirurgia, quanto menos inflamado, melhor. Vai dar um resultado melhor, né? E vai ter um pós-operatório muito melhor. Então, uma coisa que inflama, porque é precursor de prostaglandina inflamatória, é isso.
Então, se a pessoa vai fazer uma cirurgia, tira um pouco o açúcar, tira um pouco esse tipo de gordura, tira o álcool, né? Dá um upgrade na flora intestinal, sabe? Isso é um pré-operatório. O leite hoje está para lá de contaminado, né? Isso tá todo jornal aí, todo mundo tá vendo toda hora, né? O que se faz com o gado leiteiro, além de ser uma crueldade, né? Que fica aquela vaquinha confinada, que não toma sol, não pasta, ela fica doente. E ela fica doente e fica tomando remédio. E todo dia remédio, porque ela está sempre doente, está com mastite, está com várias ites. A alimentação que se dá para esse gado não tem nada a ver com a alimentação natural de uma vaca. Então, hoje em dia, devia ter outro nome, não devia nem chamar leite, né? Porque é outro alimento totalmente contaminado. Fora isso, a proteína do leite de vaca, ela é muito pesada, ela é grande em número de aminoácidos e de carbonos. Então, imagina uma vaca daquele tamanho. Você acha que ela ia colocar um leite pra gente desse tamanho? Não é óbvio? É óbvio que essa proteína não vai encaixar bem, não vai ser bem aceita pelo nosso intestino. Ela é uma molécula muito grande. Então, por isso que muitos médicos hoje, graças a Deus, a primeira coisa que se tira de uma pessoa alérgica, o que é? É o leite, pelo peso molecular da proteína. Fora da lactose. Aí tem as gorduras boas. Todas as nossas células, elas são lipoproteicas. Elas precisam de gordura. A gordura é uma reserva energética. A gente precisa de gordura. É que não precisa daquela gordura. A gente precisa dessa gordura aqui. Aqui entram os leites vegetais. Leite de amêndoas, leite de nozes, de arroz, de milho. A Nestlé tem um leite que chama Coffee Mate, que é o que eles servem nesses voos internacionais, o pozinho. Não é leite de vaca, é um leite de milho, chama Coffee Mate. Aqui em Curitiba não é tão fácil achar esse leite. Aqui em Curitiba a gente acha um outro que é praticamente a mesma coisa, que chama Frima, que é um leite de milho em pó, que você coloca no café, ele fica igual a um café com leite. Então, a gordura monoinsaturada, né, é a gordura que, além de não depositar, né, é a gordura que vai nos fazer bem. Inclusive, pena que o salmão está tão contaminado, porque o ômega 3, ele é um precursor, ao contrário das outras que eu falei de prostaglandina inflamatória, o ômega 3 é um precursor de prostaglandina anti-inflamatória, né? Então, por isso que muita gente toma cápsula de ômega 3 e tal. Em 8 horas de sono, que é o que todo mundo deveria ter, a pessoa não vai catabolizar em 8 horas de sono, porque durante a noite é o horário que a gente mais produz GH, que é o hormônio do crescimento. GH não vai catabolizar, não vai deixar isso acontecer. A não ser quem toma ansiolítico, né? Ansiolítico bloqueia muito da produção de GH noturna. O que não pode é acordar e fazer uma atividade física sem comer nada, né? Porque aí você vai acabar com a tua reserva de glicogênio e vai começar a catabolizar, porque daí você vai pegar o aminoácido do músculo para transformar em energia. Mas especialmente atividade física. E outra coisa que não adianta também é sair correndo e comendo e já tá com o pé na academia. Não, aquilo ali vai entrar na célula quando você já saiu da academia há muito tempo. A não ser que você ponha algum carboidrato muito rápido. Tipo, suco de uva é um carboidrato muito rápido. Ele vai te dar um aporte de energia muito rápido. Queria falar dos carboidratos e carboidratos, né? Porque é um engano enorme a pessoa tirar o carboidrato da alimentação para emagrecer. É um absurdo um negócio desse. Porque o que vai te dar energia é o carboidrato. Quem vai te dar glicose para o cérebro e a única fonte energética do cérebro é a glicose, é o carboidrato. Então, sem carboidrato não tem glicose para o cérebro, né?
Então, um enorme absurdo que qualquer pessoa pode fazer hoje, pensando que vai emagrecer, é tirar o carboidrato e ficar comendo só proteína. Né? Primeiro, vai inflamar. Segundo, vai ficar sem energia, vai se arrastar no trabalho. Né? Vai chegar 3 horas da tarde, a pessoa não consegue raciocinar. Não tem ATP, não tem energia. Né? Então, primeiro, quando a pessoa fala em tirar o carboidrato, você primeiro pergunta qual carboidrato, né? Porque o açúcar simples é um carboidrato, a fruta é um carboidrato, o pão é um carboidrato, o pão integral é um e o pão branco é outro, né? O suco de fruta é um, a fruta inteira é outro, né? A batata doce é um tipo de carboidrato, né, que te dá energia, porque ela é metabolizada de uma outra forma do que a batata inglesa, né? Que a batata inglesa precisa de muita insulina. Por isso que agora a pessoa que quer emagrecer come batata doce e para fazer exercício também. Os fisiculturistas comem bastante batata doce. Né? Porque a batata doce, ela é um carboidrato amido resistente, ela vai te dar energia e ela não precisa de insulina para isso, né? E a insulina é um hormônio que dá um certo ganho de peso, né? Por isso que em diabético você tira os alimentos que são muito insulinêmicos, que aumentam muito a insulina. Então, tirar o carboidrato simples, claro que é legal tirar o carboidrato simples, né? É tirar o doce confeitado, é tirar o açúcar refinado, é tirar o pão branco, né? Agora, o carboidrato complexo, né? Se você come, por exemplo, alguma coisa bem açucarada, está sem energia. Né? Aí você come alguma coisa bem açucarada, um carboidrato simples. Nossa, você faz um pico de energia e logo você tem uma queda de energia. Só ver aniversário de criança, né? Né? Chocolate é a mesma coisa, né? Chocolate é um show, mas o chocolate, além dele te dar um pico pelo açúcar, ele te dá um pico pelo triptofano, que a gente vai falar daqui para frente. O triptofano é um aminoácido precursor de serotonina, né? E no chocolate tem triptofano. Então, quando você come chocolate, ele tem 2 ações imediatas muito legais, né? Que ele vai te dar um aporte de energia por causa do doce e vai te dar um aporte de serotonina por causa do triptofano. Mas ele vai fazer isso aqui, ó. Aí você tem que comer de novo. Aí fica o dia inteiro. Fica o dia inteiro. Endorfina é um hormônio produzido pela atividade física, pela prática de atividade física. Por isso, quando a pessoa faz atividade física, ela se sente bem, especialmente quem corre. É impressionante como esse pessoal da corrida, eles ficam viciados na corrida. Deve ser muito bom correr, né? Porque é impressionante como eles melhoram e não largam aquilo por nada desse mundo. Aí, além, então, da atividade física, quero chegar no chocolate. O chocolate tem essa substância aqui que chama feniletilamina. Essa substância, para quem tem enxaqueca, é um veneno, né? Por isso que quem tem enxaqueca, o primeiro alimento top, né, é essa substância, feniletilamina. É a primeira coisa que a gente tira de quem tem enxaqueca. Mas, por outro lado, né, ela te dá esse aporte de endorfina. Vou falar do som da melatonina. Essas populações centenárias, né, que tem várias populações centenárias aí distribuídas, no Japão tem mais, uma característica comum é dormir 8 horas por noite. Então, a melatonina, ela é um hormônio produzido pela pineal, mas derivado da serotonina, tá? Que é derivada do triptofano. Isso aqui eu vou falar mais rápido, né? Então, para você ter maior aporte de melatonina, né, que não é exatamente a melatonina um sonífero, né? Ela era usada até pouco tempo atrás só para jet lag,
né, para regular quando você vai para algum lugar que tem um fuso horário muito diferente, né? Mas, enfim, milhares de trabalhos foram feitos com a melatonina, né? E hoje sabe-se que a melatonina é o maior antioxidante que o organismo produz. Então, não dá para a gente perder a melatonina, né? Muito bem. Ela é derivada da serotonina, que é derivada do triptofano, tá? É essa cadeia aqui, ó. Tá? A melatonina, ela é produzida à noite, no escuro, né? De preferência sem nada ligado, e o pico dela é às 2 horas da manhã. Então, esse pessoal que está muito noturno, que vai dormir às 3 horas da manhã, estão perdendo o pico da melatonina. Ok. Além de que, né, a melatonina está relacionada com a grelina, que é o hormônio mais orexígeno que tem. Então, é outra coisa, né? Dormir pouco e perder o pico da melatonina vai dar ganho de peso. Vai dar o quê? Ganho de peso, tá? Então, eu vou passar bem rápido aqui as fontes de triptofano. Então, o aminoácido triptofano, que é precursor da serotonina, vai ser o precursor da melatonina. Aqui estão as fontes de triptofano, tá? Peito de peru tem aqueles problemas todos que a gente falou no começo, principalmente se for defumado. Mas ele é uma fonte de triptofano. Eu tenho que colocar aqui as fontes de triptofano, né? Não aconselho ninguém a comer peito de peru defumado, tá? Pelo menos que não seja defumado. Tem o problema da fumaça e do alcatrão. Não esqueçam disso. Defumados e direto na brasa é o mais envenenado, tá? Banana, castanha, tâmaras, amendoim. O leite está horroroso, mas ele é uma fonte de triptofano. O iogurte também, o queijo, isso aqui tudo. A proteína, o triptofano, ele é um aminoácido, né? É claro que a proteína é que vai ter mais triptofano, né? Porque a proteína é feita pela cadeia de aminoácidos. Mas, enfim, de saudável aqui na lista do triptofano, temos o abacate, o arroz integral com feijão, com lentilha, com nozes, banana, castanha, tem um punhado de coisa. Não se esqueçam, atividade física é remédio. Não dá para não fazer hoje em dia. E era isto.